Faz assim, ó. Ser feliz é fácil demais. Hello, guys. Good evening. Happy Saturday for all. Happy Saturday for all. Welcome to my first live. Welcome to my first live. I'm so excited for this. And let's go. O pessoal tá entrando aí, muito bom. Meu amigo Salvador Correia me convidou aqui pra gente poder fazer uma live. E desejei um feliz sábado para todos e disse que estou muito animado para isso e que todos sejam muito bem-vindos aí para minha primeira live. Eu fiz já uma live no perfil do Salvador e agora está sendo a minha primeira, né? E aí eu vou convidar aqui meu amigo Salvador Correia para poder participar com a gente. E é isso aí, vamos lá, guardar ele chegar. Olha ele aí, e aí, Salvador Correia. Cara, você tá bem, meu amigo? Você tá manjando do meio do inglês, hein? Que nada, cara, que nada. Você não quer dar algumas aulas? Vamos lá aproveitar, já que você tá tendo aí o home office, né, mano? Então, vamos junto aí. Passo todo dia, cara, em frente à sua casa, correndo aí. Então, mano, eu tô sempre aqui, não posso sair, tô preso. Poxa vida, hein, cara? A gente tem que se prevenir, tem que tomar cuidado aí mesmo, né? Então é isso, meu amigo mano? Salvador Correia. Feliz sábado aí, pessoal. Tem uma galera chegando aqui. O Rodrigo, a Lois. Tem um pessoal legal aí, a Jaque, meus amigos aí. A Jéssica, vamos lá, a Isa aí. Então, gente, sejam muito bem-vindos. E vamos lá, o assunto hoje é meio intrigante. Salvador, escreve aí o tema da live, vou fixar. Deixa eu colocar aqui, calma aí, tô escrevendo. Vou fixar, para assim que o pessoal entrar, eles já ficarem informados aí em relação ao tema dessa nossa conversa. Fechou? Se o pessoal quiser enviar para os amigos, ou apertar no coraçãozinho, seria legal. Coloquei aí. Isso. Fechou. Meu amigo Salvador. Ó, faz assim, ó. Mãe tá me entrou aqui. Faz assim e fala assim, ó. Ser feliz é fácil demais, cara. Ser feliz é fácil demais. Ser feliz é fácil demais. É isso aí, mano. Vamos afirmar isso e ser feliz que dá tudo certo. Cara, que tema. Que tema, meu amigo. Hã? Cara, quando eu acordei, eu vi o meu WhatsApp. Recebi um montão de mensagem, eu falei, caraca, cometi o erro aqui. Ele falou, mas o que... Aí só me perguntaram, mas o que você tá procurando com esse tema? Eu falei, calma, pessoal, é um tema muito bom e você vai gostar se aparecer na live. Cara, o tema já deu intrigas aí já, mas o pessoal vai se sentir edificado e vamos aprender juntos aí sobre a palavra de Deus, né? O tema que a gente escolheu então foi sobre o porquê que Deus criou, né? Uma terra imperfeita. Você ia falar alguma coisa? Legal, Zeus. Obrigado aí, mano. E é nóis, estamos juntos. Cara, a gente vai começar, né? Você quer desativar os comentários? Quer deixar a galera jogar um pouquinho? Vamos deixar só mais alguns segundinhos aí depois a gente já desativa. Então, gente, olha, nós vamos conversar sobre a criação de Deus. Vai ser algo bem rápido que nós vamos conversar sobre a criação, para a gente já aplicar, então, o porquê Deus ele criou uma terra imperfeita, né? O pessoal já tá assim, já tá meio que mandando no nosso privado aí, né, Salvador? Cara, como assim? Deus não criou nada perfeito. Mas a gente vai conversar sobre isso e deixo para você tirar os seus julgamentos no final dessa nossa live. E eu prometo responder essa pergunta para todos vocês. O porquê Deus criou uma terra imperfeita? Será que ele criou, de fato, uma terra imperfeita? E agora, se ele criou uma terra imperfeita, o porquê que Deus fez isso? Né? Eu vou responder isso para vocês nesse nosso encontro, ok? Então, gente, legal. Só lembrando que se você clicar nesse coraçãozinho aí, o Instagram vai entender que é algo importante e aí ele vai entregar para mais pessoas e você vai dar essa ajuda para nós aí. Beleza? Então, vamos começar sobre a criação de Deus. No princípio, Gênesis 1, verso 1, a Bíblia já declara, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Essa é a primeira frase. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na segunda frase, aí já começa, né?
A terra, porém, era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito Santo de Deus parava por sobre as águas. Uma coisa importante para a gente poder destacar aqui, meu amigo, é que na criação de Deus a gente já enxerga a presença de dois seres ali, logo no primeiro versículo. Né? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, então a gente já vê a presença de Deus e depois a gente já percebe que o Espírito Santo de Deus parava por sobre as águas. Então nós vemos Deus e o Espírito Santo. Mas aí, a gente vai para João 1, João 1, verso 1, ele diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí a gente já vê que tinha uma outra presença. Eu vou explicar rapidamente sobre isso, porque é um assunto mais aprofundado aí. Eu acho que eu vou desativar aqui os comentários, então, para vocês poderem ver melhor, assim, também meu amigo Salvador, para não dar aqueles bugs que às vezes o Instagram acaba acontecendo, né? Então vou desativar aqui os comentários. Fechou. Então, gente, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Travou a pergunta, aqui, Gui. alguém consegue ser e estar? Eu percebi que você está meio travado, mas você está me ouvindo? Pam, 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 pam. Calma aí. E aí? Travou aqui. Voltou? Tá. O pessoal tá me ouvindo aí? Estão Vou ouvindo colocar Salvador? 3G. Como que tá aí? Falem pra gente. Aí. Depois vou Você tá me entrar ouvindo bem com aí? 3G. Beleza? Beleza. Show. Vamos lá, se quiser fechar aí, cara, e abrir, e vamos lá. Gente, só uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Beleza. Obrigado, Luiz. Muito importante para mim esse feedback. Bom, vou guardar meu amigo Salvador aqui e voltar. E a gente estava falando, então, sobre João 1, verso 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí a pergunta, alguém consegue ser e estar? No princípio era Deus e no princípio ele estava com Deus. O verbo era Deus e o verbo estava. Alguém consegue ser e estar? Sim. Mas somente uma pessoa consegue ser e estar. E essa pessoa é Deus. E aí o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então agora a gente já entende. Quem se fez carne? Qual foi a pessoa que habitou entre nós? Nós entendemos que é Jesus. Meu amigo Salvador voltou. E aí eu vou convidá-lo aqui então para nossa live. Show. Vamos lá. Aê, meu amigo, está de volta. Eu acho que agora vai. Eu coloquei 3G aqui, acho que agora vai. Minha internet está bem ruim. Tá, eu tava falando aqui que se alguém, Salvador, consegue ser e estar ao mesmo tempo. Sabe me responder essa pergunta? Cara, você estava falando de João, né? Isso, João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A única pessoa que consegue ser e estar ao mesmo tempo é somente um, que é Deus. E aí a gente percebe que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, então ele estava no princípio. E esse verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Então, agora na criação a gente já entende que Jesus estava presente, Jesus como um Deus. Só que agora, Salvador, só lembrei de uma coisa aqui. Para falar, vou abrir uma gaveta aqui. E algo que vai causar também uma certa intriga, mas vai ser legal comentar sobre isso. Eu aprendi recentemente sobre o dilema de Trileto. Já ouviu falar, agora Salvador, não sei, sobre o dilema de Trileto? Não sei. Já ouviu falar? Se é a minha internet, Gui. Alguém aqui que está presente, já ouviu falar do dilema de Trileto? Segundo C.S. Lewis, é algo bastante interessante, eu vou passar aqui para vocês, né? Então a gente entende que Jesus ele estava no princípio, né? No princípio era o verbo se fez carne e ele estava lá no princípio. Beleza. Agora a gente, falando sobre o Trileto, Salvador, é algo que
vai causar uma certa intriga, uma inquietação no pessoal aí que está nos assistindo, é que, segundo C.S. Lewis, e lógico, segundo a Bíblia também, existem 3 formas da gente definir Jesus. Existem 3 formas. Que meus amigos estão aqui lá de Alvinland, eu queria mandar um abraço para eles. Eu vou desativar os comentários aqui para poder ficar um pouquinho melhor aqui pro ficar mais leve aqui a nossa live. Então, olha, só queria mandar um abraço para meus amigos ali de Alvinland, eles vão participar aqui. Eles falaram assim, ó, manda um salve pra gente, cara, manda um salve pra gente. Então, um abraço aí pro meu amigo Josemar, o Lucas, a Lois que estão lá e outros amigos também de Alvinland que estão aí presentes. Beleza. Então, veja, existem 3 formas, Salvador, da gente poder definir Jesus. Definir Jesus. Através desse dilema de trileto, né? Então, o primeiro é a gente enxergar Jesus, vai gerar uma inquietação em você, mas não saia dessa live, porque no final você vai ser edificado. Existem 3 formas. A primeira é que Jesus era um louco, um lunático. Agora, por quê? Porque muitas pessoas falam, Jesus ele passou nessa terra, mas ele não era Deus, ele foi um grande homem. Eu vou passar rapidamente sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode me chamar no privado, eu vou estar ali disponível. Então, veja, Jesus era um louco, um lunático. Por quê? Porque muitas pessoas falam, Jesus passou nessa terra, mas ele não era Deus. Era um grande homem, um exemplo a ser seguido, né? Mas como que uma pessoa vai ser um exemplo se ela fala que é Deus, mas não é? Sabe? Ela fala que eu sou o grande eu sou, que eu estava no princípio, que eu criei os céus e a terra, mas essa pessoa não estava. Se essa pessoa, se nós hoje não acreditamos que Jesus é Deus, automaticamente a gente acredita que Jesus é um louco, um lunático, porque ele falava que era Deus. E uma pessoa hoje que fala que é Deus e não é louco, é lunático. Quantos memes não surgem em relação ao Henrique Cristo, né? As pessoas chamando de louco, lunático, mentiroso e tudo mais. Então essa é a primeira definição. Jesus como um louco, um lunático. A segunda é Jesus como um mentiroso. Porque Jesus, ele falava que era Deus e não era, né? Ele não era, calma aí, a gente vai chegar na terceira. Ele não era. Ele falava assim, olha, os seus pecados estão perdoados, mas não estava. Então, gente, ó, eu tô com a caneta aqui porque eu vou dar canetada para você prestar atenção. Então, veja, ó, ele falava assim, ó, os seus pecados estão perdoados, mas se ele não era Deus, ele não tinha poder para perdoar pecados. Então, Jesus era um mentiroso. Tipo assim, na segunda definição. Mas agora a terceira, que é a definição que eu tenho para mim, né, e que muitos aqui estão presentes também têm, é que Jesus era Deus, não tem uma explicação. Porque se Jesus, ele não é um mentiroso, não é um louco, se ele não é lunático, ele é Deus, simples assim. Um grande homem que passou nessa terra, que falou que é Deus, e não é Deus, não serve como um exemplo. Mas se você acredita que Jesus é Deus, ele realmente serve como um exemplo para nós. E esse Deus, ele estava na criação, no primeiro dia. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra ela estava sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito Santo de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus. O que Deus disse? Haja luz. Haja luz. E houve luz. Deus ele disse, então, peraí aqui, ó. Deus ele falou, haja luz e houve luz, sabe? Então, através da sua palavra. E aí Deus, ele foi lá e viu que a luz era boa. Fez tarde e manhã, primeiro dia. Primeiro dia, luz e as trevas, né? Então, separação, luz e as trevas. No segundo dia, agora então, disse Deus, façamos o firmamento, certo? Então, firmamento, separação, né? De águas e águas, disse Deus, separação entre águas e águas. E aí, as águas em cima do firmamento, ele chamou o firmamento de céu. E aqui as águas, né, não nomeou ainda. E aí foi tarde de manhã, o segundo dia. Então no primeiro dia, a luz e a escuridão, luz e as trevas. No segundo dia, o céu, certo? O firmamento. Agora já no terceiro dia, como Deus ele separou águas das águas, as águas que estão acima do firmamento e as águas que estão embaixo, ele olhou as águas e falou, agora juntem as águas. As águas se juntaram. E aí ele falou, olha, bom, só tem água agora, então precisa de ter mais alguma coisa. Então surgiu a parte seca. Essa parte seca que surgiu, Deus ele chamou de terra. E na parte seca, então, ele colocou as vegetações, colocou as árvores, colocou as plantas, as flores, né, as árvores frutíferas, porque ele sabia que
os seres humanos e os animais iriam precisar disso futuramente. Então ele colocou as vegetações e aí ele viu que tudo era bom. Tudo era bom. Foi tarde de manhã, o terceiro dia. Mas agora no quarto, eu estou passando bem rápido aqui para a gente já chegar no nosso tema principal. Então o quarto dia, agora, Salvador, Deus ele está olhando ali. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Aí Deus ele olhou, ele estava querendo dar esse formato para a terra, mas ainda faltava algo para dominar a noite e o dia. Então no quarto dia, Deus ele criou os luminares, certo? Então um para dominar o dia, outro para dominar a noite. Então no dia ele criou o sol, que era bem maior do que a lua, e a lua, né, para dominar a noite. E também depois ele fez as estrelas para povoar o céu, ficar aquela coisa maravilhosa. E aí então, no quarto dia, o sol e a lua, sendo o sol muito maior do que a própria lua. E Deus viu que era bom. Foi tarde de manhã, o quarto dia. Só que ao finalizar o quarto dia, eu estou tentando fazer de uma forma mais dinâmica para a gente poder gravar mais. Ao final do quarto dia, Deus ele olhou e ele falou, olha, bom, a terra era sem forma e vazia, certo? Sem forma e vazia. Beleza, eu já dei um formato para ela. Já tem o céu, a terra, já tem a água, os mares, já tem as árvores, já tem o sol, já tem a lua, já tem tudo. Mas agora falta povoar, porque ela ainda está vazia. Então ele começa no seu quinto dia, ele começa então a povoar a terra. Ele coloca então os animais aquáticos e os animais e as aves, né? As aves. Então isso no quinto dia. Os animais dos mares e as aves do céu. E sempre, cada um conforme a sua espécie, e ele sempre dando a ordem. Olha, multipliquem, né? Multipliquem. Aí começa então, aí foi tarde e manhã, Deus ele olhou e viu que tudo era bom. Foi tarde de manhã, o quinto dia. O quinto dia. Então vamos lá, ó. A gente está chegando aqui. No sexto dia, Deus ele começa então criando os demais animais, certo? Os demais. Que são, a Bíblia declara, que são os animais domésticos, os animais selváticos e os répteis, né? Ele cria então esses demais animais. Selvagem. E aí, isso. E aí depois ele então vai para o verso 26. O verso 26 de Gênesis 1, Deus ele começa dizendo assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então aqui a gente já vê também a presença de outros seres, né? Que são seres divinos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Façamos o homem à imagem e semelhança. O interessante é que sempre ele fala assim, olha, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, mas agora ele não disse, ele foi lá e fez, né? Porque a raça humana, ela é algo muito mais importante. Então Deus se ajoelhou realmente no pó da terra e do barro, né? E criou ali Adão, da costela de Adão, criou Eva. Então Deus ele olhou para isso e viu que era muito bom. Era muito bom. Só um detalhe aqui em relação a esses 6 dias que a gente já passou, é que no primeiro e no segundo, a Bíblia declara assim, olha, disse Deus. Disse Deus. Agora, a partir do terceiro dia, terceiro, quarto, o quinto e o sexto dia, já é assim, ó, e disse Deus. Se a gente aprofundar um pouquinho mais sobre isso, a gente percebe que no primeiro e no segundo era algo mais amplo, né? Porque disse Deus era algo mais amplo. Então, era a questão do universo como um todo. Não somente a nossa Terra aqui, mas o universo como um todo. E depois o disse Deus agora está focado realmente na nossa Terra. Mas isso é assunto para uma outra live. Mas aí, então, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, como Deus ele foi lá e fez... Deus ele foi lá e fez, ele foi lá no final, presta atenção, no final ele disse, tudo era muito, e viu Deus que era muito bom. A criação humana que Deus criou era muito bom, muito bom. Cara, Gui, abrindo aqui um parênteses, enquanto você estava falando aqui, eu tava viajando, né? E eu vejo na criação... Eu vejo um desprezo da parte de Deus, sabe? Por que um desprezo? Quando você falou muito bem, quando Deus criou, no primeiro, no segundo, até o quinto dia, ele só disse, né? Eu vejo a imagem que está na minha mente é assim, haja luz, haja terra, haja animais, haja não sei o que.
Aí, no dia da criação do homem, ele falou, calma aí. Eu vou criar algo mais importante dessa terra. Aí ele parou, né? Porque eu não entendo muito bem hebraico, mas eu acredito que esse seja o significado. Acredito que ele parou, né? Porque a Bíblia mostra que ele parou, fez o homem do barro, né? Da terra, e soprou, né? Deu o fôlego de vida por parte do seu espírito. Então eu vejo, né? Porque por isso é que eu disse que houve um desprezo, né? Um desprezo quando Deus criou outras coisas, né? Inclusive o insight que eu pego aqui é que na criação a coisa mais importante foi o homem, porque ele teve que parar, né? Ele não simplesmente falou, né? Mas ele teve que parar, teve que usar as mãos, teve que sujar suas mãos, talvez teve que suar um pouquinho. Então isso aqui é muito, é algo que a gente às vezes não repara, sabe? Uhum. Sim, tanto que a Bíblia já declara bom, 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 bom e no final ali muito bom, né? Então ele criou tudo muito Sim. bom. Mas aí vem o sétimo dia, né? Aí o sétimo dia, Deus ele olhou para toda a sua obra, viu que tudo era muito bom e aí então ele descansou e deixou o descanso para a gente. E descanso no hebraico, né, é enjoy. Enjoy, o significado é desfrute, né? Então Deus ele olhou para tudo, a sua criação, toda a sua criação. Agora ele olhou para o ser humano e falou: olha, agora enjoy it, desfrute disso que eu criei para você. Então o sábado é realmente a gente desfrutar da presença de Deus, a gente desfrutar da criação de Deus, a gente desfrutar da presença dos anjos e de tudo que Deus deixou para nós. Então desfrutar. E até esse assunto, cara, desfrutar, ele é muito amplo, porque a gente às vezes deixa muitas coisas de lado. A gente deixa de desfrutar de muita coisa por conta de, às vezes, eu não tenho dinheiro, ou eu não quero gastar para poder fazer outra coisa, e a gente perde de desfrutar das maravilhas que Deus criou para nós. Então, por isso eu já nem ligo mais para nada, eu vou desfrutar de tudo mesmo. Mas, assim, como eu disse, isso também é um assunto para outra live, o assunto desfrute, cara, o desfrutar de Deus, sabe? Então, é algo que a gente até pode já combinar aí uma outra live para a gente fazer, um assunto desfrute. Então, beleza, Deus ele foi lá então no sétimo dia e ele concluiu toda a sua criação. Descansou e deu o exemplo para nós, e é por isso que nós adventistas descansamos no sábado, né? Deus deixou isso como um exemplo e, enfim. Agora, os 7 dias da criação. Então vamos só recapitular. No primeiro dia, então, Deus ele disse haja luz e houve luz, e aí então ele criou a luz e as trevas. No segundo dia, Deus agora, ele já criou o firmamento, né? Então ele fez a separação entre águas e criou o céu. Depois que ele juntou as águas e criou a terra, com as vegetações, as árvores, no terceiro dia. No quarto dia, Deus ele já então criou os luminares, né? Que foi o sol e a lua. No quinto dia, ele já começou a povoar a terra, então, colocando ali os animais aquáticos e as aves do céu. No sexto dia, ele criou os demais animais, domésticos, répteis e selváticos, e também criou os seres humanos, Adão e Eva. E aí ele disse, enjoy, desfrute de tudo isso, e descansou da sua obra, deixou isso como um exemplo. Então, ok, aí ele foi lá e colocou o ser humano no jardim, que estava tudo muito bom, estava tudo muito bom, mas aí o ser humano foi lá e caiu no pecado, né? Foi lá e se alimentou da fruta que Deus pediu para não se alimentarem, e aí entrou o pecado, então, na terra, e tudo que Deus tinha criado bom e muito bom, se tornou o que agora? Se tornou mediano, se tornou Muito ruim, mal. se tornou horrível. Por quê? Por conta do pecado. Mas Deus ele criou tudo bom e tudo muito bom. Mas a gente entende que Deus é um ser perfeito, não é? Deus é Deus perfeito, Jesus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito. Mas agora, por que eles não finalizaram o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e falou assim, olha, e viu Deus que era tudo perfeito? Por que ele não falou, olha, agora no quinto dia tudo era perfeito, tudo era excelente? Por que ele não falou isso? Eu vou responder para vocês. Calma lá, já vamos chegar lá. Mas antes vamos recapitular aqui um pouco sobre a palavra
imperfeição, porque é isso que a gente tratou aqui com o pessoal. Vamos falar por que Deus criou uma terra imperfeita. Agora, qual é o significado da palavra imperfeição? Presta bem atenção aí, ó. Canetada. Imperfeição. No dicionário Aurélio, no nosso dicionário que a gente tem, a palavra imperfeição ela é definida da seguinte forma. É algo que não foi concluído, certo? Aquilo que não é concluído é imperfeito. Então, veja, você tem uma casa aqui, essa casa, eu acho que assim vai ficar melhor. Uma casa, você olha para aquela casa ainda não foi concluída. Não sei se tem alguns arquitetos aqui, eu vi que tinha uma amiga minha arquiteta aqui. Então, veja, você criou uma casa, aquela casa ela ainda não foi concluída. Você olha para ela e fala, é uma casa imperfeita, porque ela não foi concluída, imperfeito. Mas o dicionário, ele também declara a palavra imperfeição com algo ruim, né? Algo que foi feito e tá, assim, ruim mesmo. Então, é o quê? Construir uma casa, vou dar o mesmo exemplo da casa, só que agora a casa tá com a pintura rachando, tá com infiltração, a estrutura já rachou. Então, agora, essa casa é imperfeita. Por quê? Porque tá ruim mesmo. Mas o ponto principal é a imperfeição no inacabado. Aquilo que é inacabado é imperfeito. Mas agora eu atribuo também uma outra definição para a palavra imperfeição, que é tudo que não é perfeito. Não sei se muitas pessoas aqui vão estar de acordo comigo, não sei se você, meu amigo Salvador, vai estar de acordo comigo, mas eu acredito que, e acho que, é meio óbvio, aquilo que não é perfeito é imperfeito. Simples assim. Aquilo que não é bonito é feio. Aquele que não é feliz é triste. Simples assim, sabe? Então, aquilo que não é perfeito é imperfeito. Certo? Não sei se todos aqui estão de acordo comigo, mas eu acredito que sim. Então, beleza. Faz total sentido, Gui. Aquilo que não é perfeito é imperfeito. Mas agora a gente vai no dicionário Aurélio também, e a gente então agora pesquisa sobre a palavra perfeição. O que é perfeito? A gente entende que a palavra perfeição, ela é excelente, ela é algo ótimo, ela é algo incomparável, zero defeitos. Sabe? Isso é perfeito. É aquilo que não tem defeito nenhum, é aquilo que é ótimo, é aquilo que é excelente, é aquilo que assim, não tem comparação. Isso é ser perfeito. Agora, tudo que foge disso é imperfeito. Então agora a gente já começa a se encaixar no nosso assunto. Porque Deus criou uma terra imperfeita. Mas agora, Salvador, com a entrada do pecado na terra, daquilo que Deus criou, ele criou tudo bom e muito bom. Mas com a entrada do pecado, a natureza ela começou a ser contaminada pelo homem. Você concorda comigo? Sim. Então eu acredito que muitas pessoas concordam comigo aqui também, né? A natureza humana, as pessoas elas começaram a ser contaminadas com o pecado. Então eu vejo que, por exemplo, pegando exemplos sobre a natureza humana, né? Até mesmo em relação aos animais. Estava assistindo, Salvador, esses dias um documentário sobre a caça aos leões. Isso era muito comum, principalmente na África. Não sei se você já tinha estudado sobre isso. Na África era muito comum. Qual o nome do caça... documentário? Cara, agora eu não me recordo. Mas você viu era sobre... na Apple TV? Não. Foi no YouTube mesmo. Recentemente foi saiu no um YouTube documentário mesmo. sobre isso na Apple TV. Mas enfim, eu acho que não é isso. Continua. Mas assim, olha, sobre a caça aos leões. O que acontece? Os ricos, né? Isso é muito comum entre os ricos. Mas hoje isso já não é mais permitido, porque não é mais permitido animais em circos e tudo mais. Mas os ricos, eles iam nas selvas para caçarem os leões. Eles iam lá com dardos tranquilizantes, caçavam os leões, depois eles capturavam eles e vendiam. Né? Isso era o hobby deles, isso era o prazer deles. Então eles faziam isso e entregavam e vendiam os leões para os circos, vendiam para exposições, para mestres assim, que iam fazer, sabe, eventos com os leões. E quando eles vendiam esses leões, isso eu achei muito pesado. Quando eles vendiam esses leões para os mestres ali, para os domadores de leões, esses domadores prendiam o leão numa jaula e já colocavam o leão ainda adormecido, colocava então carne para ele comer e água e pronto, deixava o leão ali preso. Quando isso acontecia, quando o leão acordava,
e ele via que ele estava naquela situação, ele, como uma forma de não aceitar a situação em que ele estava, e não aceitar aquele estado, né, em que ele estava ali, poxa vida, eu era livre, agora eu desmaio, acordo e estou preso. Como uma forma de indignação, ele ficava andando em círculos, sabe? Ele ficava andando em círculos naquela jaula. Ele via a carne, ele via a água, só que ele não comia, ele não bebia, e ele ficava rodando em círculos, se recusando a aceitar aquela situação. Mas aí então, ele andava tanto até desmaiar, de fome e de sede. Ele fazia isso. Quando ele acordava, ele ia lá, comia um pouquinho de carne, bebia um pouquinho de água e voltava a andar de novo, em círculo, incansavelmente, até desmaiar de novo. Quando ele acordava do desmaio, ele ia lá, comia um pouquinho de carne, bebia um pouquinho de água e voltava de novo. Eu vou voltar aqui os comentários, rapidamente, porque eu quero perguntar para o pessoal que está aqui assistindo. Gente, quanto tempo vocês acham que o leão fica nessa situação? Primeiro eu pergunto para você, Salvador. Em quanto tempo você acha que o leão ele fica rodando em círculos, em círculos, em círculos, se recusando a aceitar aquela situação, até desmaiar, depois come um pouquinho de carne, bebe um pouquinho de água e volta a andar de novo? Quanto tempo você acha que ele fica nesse círculo vicioso? Cara, eu acho que por muito tempo, sei lá, uma semana. Uma semana? Vamos lá, gente. O que vocês acham aí? Vocês que estão aqui assistindo. Comentem aí embaixo. Vamos lá, eu quero ver o Cara, eu dou primeiro. uma semana, mano. Uma semana? Vamos lá. 5 dias. A Ellen disse aqui. 5 dias. Vamos lá, gente. Tem mais gente aqui que gostaria de dar a sua opinião. Quanto tempo vocês acham que o leão fica nesse círculo vicioso? Andando para lá e para cá. Se recusando a beber a água, se recusando a comer, se recusando a fazer essas coisas, sem aceitar a situação que ele estava vivendo. Quanto tempo vocês acham? Fala para mim, quanto tempo? O pessoal falou 2 dias, não 2 para. dias, 7 dias, não 10 para. dias. Vamos lá. Só mais um comentário, eu quero ver aqui, só mais um. E aí eu já respondo para vocês. Eu posso mudar de opinião? Pode, vai lá. A vida toda, eu acho. Não A sei, vida cara. toda? Rapaz, até morrer, a Vi disse. Gente, o leão ele fica 3 meses. Ele fica 90 dias Nossa. andando em círculo, andando em círculo, andando em círculo, se recusando a aceitar aquela situação. Só que depois desses 90 dias, ele se conforma, então ele aceita que agora... Por que 90 dias? 90 dias é porque ele vai se esquecendo. A cada dia que passa, conforme dizia o documentário, é que a cada dia que passava ele ia aceitando aquele estado e ele ia diminuindo um pouco o seu espírito de fera, vamos dizer assim. Tipo, ele cada dia vai se conformando, é isso? Vai se conformando, exato. Então 90 dias era o tempo que ele ficava. Porque depois desses 90 dias, diz o domador de leões, que ele chegava lá e ele podia passar a mão no leão, que o leão não fazia nada. Sabe? Ele colocava carne, o leão comia para poder saciar a sua fome. Ele comia tudo que ele via na frente. E aí, agora é a parte que eu quero dizer para você. Como que hoje, gente, tudo está sendo contaminado com o pecado. O zelador, o domador ali de leões, ele disse que depois desses 90 dias... Meu, isso é muito pesado. Ele disse que depois dos 90 dias, ele chega perto, ele olha no fundo dos olhos... Gente, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Ele olha no fundo dos olhos do leão e ele fala que o leão perdeu o brilho nos olhos. Ele fala que ele olha para aquele leão e ele não enxerga mais um leão ali. É simplesmente um gatinho que foi domado, sabe? Então, Caraca. É pesado isso, porque ele aceitou aquela situação. E diz esse domador que se pegar esse leão agora e colocar ele numa selva, em poucos dias ele vai morrer ou de fome ou vai morrer devorado por uma outra fera. Por quê? Porque ele já não consegue mais, ele não tem mais o seu espírito de fera, ele não tem mais o espírito de rei da selva, onde ele vai lá e ele caça e ele consome e ele tem que, sabe, caçar para poder se alimentar. Ele perdeu esse espírito. Então, se vier uma outra fera, ele vai perder a luta e morre. Ou ele vai morrer de fome, porque ele já perdeu todo o seu espírito, sabe? Então, ele perdeu o brilho nos olhos. Por quê? Porque a pessoa começa a aprender a criação de Deus. Ele começa
a contaminar a criação de Deus. E aí Deus ele criou tudo bom, tudo muito bom, e aí ainda o pecado, aí começa a ficar horrível, ruim. Então eu acredito que ninguém que está aqui nessa live hoje, nem mesmo eu, nem mesmo você, Salvador, viu um leão de verdade. Porque quando a gente vê um leão, a gente vê onde? A gente vê no circo. A gente vê, não, hoje no circo a gente não vê mais, né? Mas a gente vê o quê? Vê em zoológico, né? Você vai e vê assim ele preso. Então os leões presos hoje em dia não são leões de verdade. Não é o leão que Deus criou. Porque o pecado contaminou. E aí vem o homem e começa a querer contaminar. E o homem começa a querer atrapalhar a criação de Deus. Começa a atrapalhar aquilo que é natural, né? Caraca, e aí a gente... Mano. Curtiu, cara? Só aí já valeu a live, né? Como você gosta de dizer. A gente já pode encerrar aqui. Já pode encerrar. Caramba, mano. Agora faz sentido, mano. Faz sentido... Que gostaria muito que o pessoal que me questionou visse essa analogia que você falou aqui. Show, mas eu ainda não concluí. Vai, continua aí. Vai, continua aí. Cara. Mas então, aí o ser humano, ele começa a querer, então, atrapalhar a criação de Deus, aquilo que é natural. E a natureza de Deus, aquilo que Deus criou, ela cresce, assim, de forma exponencial, né? A gente já estudou sobre exponencialidade, eu mesmo já estudei sobre isso. E exponencialidade, você quer explicar, cara? O que você acredita, o que você entende sobre exponencialidade? Então, exponencialidade é algo que cresce de forma continuada, né? Sem interferência necessária de alguém ou de algum tipo de recurso. Né? Por exemplo, o ser humano é um ser exponencial, porque ele cresce. Se, por exemplo, aconteceu um acidente com uma criança e a criança perdeu os pés, ela não vai parar de crescer porque perdeu os pés, né? Ela vai continuar a crescer, mas sem os pés. Então, eu acredito que... Não acredito, né? É a verdade, né? O ser humano é um ser exponencial, né? Assim como acho que tudo que Deus criou, as plantas e tal. Tudo que Deus criou é exponencial. Não sei se respondi a sua pergunta, Gui. Não, respondeu sim, tá certíssimo, cara. E exponencialidade é crescer como se fosse a dobra da dobra, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, falando sobre a criação de Deus. Por exemplo, tem o milho. Isso, milharal. Um baita exemplo. Você pega uma semente de milho, por exemplo, e planta ela. Isso é exponencialidade, isso é incrível. Você pega uma semente e planta. Num pé de milho, ele dá no máximo 3 espigas, né? No mínimo uma, no máximo 3. E cada espiga, o recorde, se eu não me engano, é de mil sementes em apenas uma espiga. 1000 sementes. Mas vamos colocar 500 cada uma e 2 espigas por pé, por raiz ali. Show. Então veja, você pega uma semente apenas, planta. Aí cresce, dá 2 espigas, 500 cada uma. 1000 sementes. Então você investiu uma e agora você tem 1000. Agora você pega essas 1000 e planta. Dessas 1000 vai dar 1 milhão. Agora você pega 1 milhão e planta, vai dar 1 bilhão. E assim é a exponencialidade. É aquilo que cresce a dobra da dobra, sabe? Então, tipo, um outro exemplo é... aqui, ó. Por exemplo. Caraca, que você é o bichão mesmo, hein? Eu gosto muito de ficar com essa bola aqui, porque às vezes eu tô, tipo, assistindo alguma coisa, eu fico com a bola, tipo, pra lá e pra cá, né? Então, veja, ó, esse exemplo aqui. Essa bola. Essa bola aqui, pequena e tal, uma bolinha de enfeite, né? Então, beleza. Ela tem aqui um tamanho, certo? Eu consigo fechar as minhas 2 mãos. Então, tudo bem. A pessoa, ela começa com essa bola aqui. Então, a criação de Deus, ela começa assim, começa pequeno, né? Tudo que Deus criou em relação às plantações. Ele criou um casal, né? Assim também na Arca de Noé, eram casais e depois vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, é isso aqui, ó. Começa assim. Certo? Aí depois, você sai disso e passa, peraí. Você passa para isso aqui, ó. Tá vendo? Você passa para isso. Olha só, agora eu já não consigo mais fechar minha mão. Tá vendo? Não consigo mais. Mas beleza. Aí agora, a exponencialidade, né, da criação divina. É isso aqui. Depois disso aqui, o que acontece? É isso aqui, meu amigo, ó.
Ó, é isso aqui, ó. Tá vendo? Olha só o tamanho disso aqui já. Então, isso aqui é a exponencialidade. É a dobra da dobra. É aquilo que vai crescendo. Então, a criação divina, a criação de Deus, ela não para, sabe? Os peixes, eles não vão parar de se reproduzir, os animais, eles não vão parar de se reproduzir, as árvores não vão parar. Isso é naturalmente exponencial. A natureza é naturalmente exponencial. Apesar da imperfeição, né? Apesar da imperfeição, exato. Só que aí os homens, eles começam a querer destruir a natureza divina. Mas agora falando sobre destruir, eu tenho aqui uma coisa que eu aprendi recentemente, é que, Salvador, o nosso oceano, ele foi 7% apenas explorado. O oceano que a gente tem. Por quê? Porque a criação de Deus, ela se multiplica tanto, que homem nenhum consegue, sabe, colocar em números, não consegue descobrir tudo. Então, 7% apenas do nosso oceano é descoberto hoje. E aí vem a várias ciência, tecnologia, tudo, e ainda não consegue desbravar esse oceano que tem. É entre 5 a 7%, se eu não me engano. E uma outra coisa é que a cada 365 dias é descoberto cerca de 25 espécies diferentes no Brasil e no mundo, sabe? Tipo, colocando o planeta Terra como um todo. 25 espécies diferentes. Então, tipo, isso a gente vê a infinidade da criação de Deus, sabe? Caramba. A infinidade. Então, é muito grande esse universo. É muito grande. Só que agora, a gente já vê que... Por que Deus ele criou tudo isso? E mesmo tendo tudo isso, tudo era imperfeito, sabe? Tudo é imperfeito. Porque tudo é muito bom, e muito bom não é perfeito, sabe? Mas sabe por que Deus criou tudo imperfeito, amigo? Sabe por que Deus criou tudo imperfeito? Porque perfeito, presta atenção. Ele criou tudo imperfeito, porque perfeito vai ser somente lá no céu. Somente lá no céu vai ser perfeito. E aí eu enxergo a Bíblia trazendo várias definições para mim em relação à perfeição somente no céu, perfeição somente ao lado de Jesus. Mas eu vou ler aqui para vocês, para você ser edificado. Antes de você ler, calma aí. Antes de você ler, cara, você falou que a Terra, né, em geral, é explorada apenas 5 ou 7%, né? E a gente começou, só para fixar aqui, para o pessoal entender melhor. O Gui começou a falar sobre a criação, né? Desde o primeiro dia e tal, depois entrou o pecado. E quando entra o pecado, a gente sabe que quando entra o pecado, tudo aquilo que Deus fez, que era perfeito, começou a se tornar imperfeito. E além da imperfeição, além da entrada do pecado, ainda assim existem coisas maravilhosas no mundo, né? Que o Gui aqui acabou de falar que praticamente a gente só consegue explorar 7 ou 5% da Terra. E olha só, a gente vê vídeos e tal em cidades, principalmente na não sei se a cidade de Bali fica na Indonésia ou Tailândia, mas enfim, tem, sabe, aquela ilha, Maldivas, um exemplo bom, Maldivas é uma ilha boa que eu penso em visitar depois, daqui a algum tempo, mas se você vê pelas imagens, é um lugar muito bonito, muito lindo, mas mesmo assim, comparando com aquilo que Deus fez, é algo imperfeito. E, cara, o que você vai falar agora, mano, é algo que até enche meus olhos de alegria, enche a minha vida de esperança, porque eu sei que, apesar de existir coisas lindas aqui na Terra, apesar de existir a imperfeição, ainda assim há alguma coisa que a gente espera para alcançar, no caso, que vai dar sentido à perfeição, à criação divina, né? Sim, cara. Meu, e tudo isso não é nem a sombra daquilo que há de vir, né? É uma frase que eu gosto bastante de falar e repetir. Então, agora vem a questão da perfeição lá no céu. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia por que Deus ele fala que perfeito vai ser somente lá no céu. Em Apocalipse 21, versículo 22, eu não vou só falar, porque até agora eu estava só falando, né? Mas eu vou ler. Diz assim, ó, verso 22 em diante. Está falando aqui sobre a Nova Jerusalém, a terra prometida de Deus, onde ele fala que vai ser perfeito,
onde ele fala que a gente não vai precisar de mais nada, porque tudo lá vai ser perfeito. Olha o que ele diz. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade, ela não precisa nem de sol e nem de lua. Ou seja, Deus, ele criou a lua, ele criou o sol, porque é tudo temporário. É tudo temporário. Então, se é algo temporário, não tem por que ser perfeito. Se é algo temporário, não tem por que ser excelente. Se é algo temporário, daqui a pouco vai descartar, porque vocês não vão precisar disso. Vocês não vão precisar disso. Por que não? Porque a cidade, ela não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade. Pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Deus, ele criou então o dia e a noite também, mas isso também foi temporário. Não vai ser para a eternidade. Então, se não vai ser para a eternidade, não tem por que ser perfeito. Então, lá não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais... isso aqui é pesado. Olha isso aqui, para finalizar. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira. Nada, porque lá vai ser tudo perfeito, não vai existir doença, não vai existir morte, não vai existir nada. Lá vai ser tudo perfeito. Tudo que Deus criou aqui foi imperfeito porque é temporário. Tudo é porque é temporário. E perfeito vai ser somente lá no céu. Deu uma travada aqui no do Salvador, mas vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Porque a gente já vai finalizar. E eu enxergo isso com muita esperança em relação à obra de Deus, em relação a tudo que Deus fez por nós. Porque quando eu começo a enxergar o universo, quando eu começo a enxergar tudo que Deus fez para nós, tudo que Deus assim ele criou para nós, e mesmo vendo coisas assim incríveis, mesmo vendo coisas assim grandiosas, eu enxergo que, por mais incrível que pareça, nada se compara com aquilo que Deus tem criado para cada um de nós. Nada se compara. Porque estudando sobre galáxias e planetas, a gente percebe que... é isso mesmo, Salvador. Tá tão pesado que a sua internet nem aguentou. A minha também tá aqui, já oscilando. Então veja, Deus, ele criou tudo muito perfeito, tudo muito bom, porque perfeito vai ser somente lá no céu. E agora, estudando sobre a questão de galáxias e outros planetas, eu vejo que são coisas astronômicas que acontecem. São coisas assim incríveis que, às vezes, aos nossos olhos humanos, a gente não consegue acreditar, sabe? E a gente começa a entender que, realmente, tudo é temporário, sabe? Tudo é temporário. Então, galáxias, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Galáxias de bilhões de estrelas, elas se chocam com galáxias de bilhões de estrelas. E acontece um evento, assim, astronômico. Então, tem até eventos cataclísmicos que acontecem que assim, impacta demais. Como, por exemplo, eu estudei recente sobre aquela estrela que chama Eta Carinae. Já ouviu falar, Salvador? Eta Carinae? Cara, foi uma estrela perto do nascimento do Adventismo. Foi em 1843 que aconteceu. 1843, cara, uma estrela, ela se chocou com uma outra. E esse suspiro que ela deu, esse estrondo, esse soluço que ela deu, expeliu em massa, cara. Expeliu em massa cerca de 2 sóis nossos. 2 sol. Olha esse evento. Algo que está fora da nossa realidade aqui. Fora da nossa galáxia. Ela se chocou, essa estrela. Até indico para vocês estudarem sobre isso, porque é um evento que você fica admirado assim, com a obra de Deus. Então ela se chocou com uma outra estrela e aquele soluço que ela deu, aquele estrondo que ela deu, expeliu em massa coisa de 2 sóis que a gente tem. A gente tem um só, mas foi a massa equivalente a 2. Então, gente, ela em massa, somente a estrela em massa, ela tem cerca de 160 vezes mais massa do que o Sol, do que o próprio Sol. Então, são eventos cataclísmicos que acontecem e a gente vê realmente que a obra de Deus, ela foi algo muito incrível, muito bom. Mas se tudo isso é muito bom, se tudo isso impacta a gente, imagina lá no céu onde vai ser tudo perfeito. Imagina lá no céu. E uma coisa que eu não consigo compreender, cara, é que esse Deus
esse Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou todo o universo, que criou eu, criou você e criou todos que estão aqui assistindo, esse Deus, ele saiu lá, deixou toda a sua glória e veio aqui nessa terra morrer por cada um de nós. É algo que às vezes eu não consigo compreender, sabe? Como que um Deus tão grande vem aqui nessa terra e morre por cada um de nós, mesmo nós sendo totalmente pecadores, sabe? Então, gente, Deus ele criou uma terra imperfeita? Eu concluo que sim, ele criou uma terra imperfeita. Mas por quê? Porque tudo é temporário. Porque perfeito vai ser somente lá no céu. E é isso aí, meu amigo Salvador. Amém, cara. Olha, quando você estava falando de novo céu, nova terra, o conteúdo é tão pesado que você viu a internet aqui não conseguiu aguentar, mano, e cair. Mas essa é a nossa verdadeira esperança, né? Que o que a gente está vivendo aqui, alguém fala que esse é só um ensaio, né? É um ensaio do que vai vir lá no céu. Imagina os lugares lindos que tem aqui. Um lugar lindo que eu quero conhecer aqui no Brasil fica no Nordeste. Qual é o nome daquele? Fernando de Noronha, cara. Eu quero conhecer aquela cidade. É bonito, é lindo, cara. Eu penso em visitar, mas apesar de aquilo ser um lugar bonito, não se compara com aquilo que a gente vai encontrar no céu, mano. Cara, sempre quando eu vou para um lugar, desculpa, eu já fui para vários lugares incríveis assim do Brasil, né? E sempre, cara, e agora meus planos é ir para fora do Brasil, né? Vamos lá, se o coronavírus deixar, né? Mas já fui para vários lugares incríveis assim. E sempre quando eu vou, eu gosto de repetir a frase: tudo isso não é nem a sombra daquilo que há de ver, sabe? Não é nem a sombra, porque, meu, é incrível, é lindo, a gente contempla a natureza de Deus, mas mesmo assim a gente olha, eu falo, meu, isso aqui, por mais bonito que seja, por mais incrível que seja, ainda é imperfeito. Porque perfeito vai ser somente... Olha o comentário aqui da galera. O Rafa falou o seguinte, mano, realmente está tudo na nossa frente, mas muitas das vezes criamos dúvidas, só que não buscamos a resposta por nós mesmos. É verdade, cara. Deus é Deus, disse ele. Mateus disse, bênção, Gui. Aí ele falou, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Cara, não sei se o pessoal tem mais alguma coisa aqui para falar. Não sei se você quer falar alguma coisa antes de eu sair da live. Cara, finalizei. E é isso, cara, que todos nós podemos contemplar e desfrutar da presença de Deus todos os dias. Porque esse Deus incrível prometeu uma terra totalmente perfeita para todos nós, se a gente se manter fiéis até o final. E é isso. Amém. Que bênção, cara. Que Deus nos abençoe. Obrigado por... Como? Que Deus nos abençoe. Amém, cara. Eu agradeço, cara, por partilhar. Eu tenho uma admiração muito por você. Eu não falo isso só aqui na live, né? Pessoalmente também eu falo isso. E a gente conheceu lá no IASP, a gente foi conversando recíproco. E foi muito bom ter você aqui, partilhar os seus conhecimentos bíblicos e participar nessa aventura também de 100 live que eu tô fazendo e tal. Essa é a 30ª live, né? 30ª live. Rapaz, mas é isso aí. Tem uma caminhada longa pela frente aí, viu? Cara, mas você vai conseguir, você vai tirar de letra. Vou aproveitar o momento. Cara, enjoy it. Já foram 30, falta apenas 70. É, isso aí. Cara, então, gente, isso aí, obrigado a todos aí que participaram. Vai encerrar? Não, eu só queria agradecer mesmo a todos que participaram aí, comentaram. Isso é muito importante pra mim, né? Fazer essas lives assim. O pessoal sabe que eu tenho uma luta em relação a isso. Mas tudo tem um começo, né? Então, vamos lá, mano. Pra cima. E obrigado a todos que participaram. Agora já não tem como parar, cara. Quando você fica viciado nesses negócios, não tem como parar. Vamos lá, show de bola. Então, Salvador, obrigado aí pela paciência comigo. E feliz sábado pra você. Feliz sábado pra todos aí. Boa noite. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, qualquer outra informação, pode me chamar no privado que eu tô ali disponível pra todo mundo. Show de bola? Fechou? É nóis, cara. Ô, vamos tirar um. Vamos fazer um print aqui? Vamos fazer um print? Mano. Show. Pera aí. Vamos lá. Calma aí. Aqui, ó. Calma, vai. Espera aí. Pera aí. Tá ruim. Foi. Aí. É nóis, mano.
Um abraço. Falou!